8 milhões de pessoas recebem algum tipo de aposentadoria ou benefício. E no caso de pessoas com doenças graves, a isenção do imposto de renda é um direito garantido por lei federal. Vamos conversar ao vivo com a Ana Rebeca Passos? Ana, bom dia para você. Então, como garantir esse benefício nesses casos? Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. E desse dado que você passou aí, viu, do total, cerca de 1 milhão de pessoas estão aposentadas por motivos relacionados a doenças graves. E aí, Renata, como você me perguntou, existem alguns critérios, tá, para que esse aposentado ou pensionista possa solicitar esse benefício. Não é qualquer tipo de doença, tá? Tem as doenças específicas. Então, a gente vai conversar agora com o advogado, mestre e especialista em direito previdenciário, Felipe Menezes, para explicar melhor para a gente esse assunto. Pois é, então vocês sabiam que o aposentado e também o pensionista pode solicitar a isenção do imposto de renda? A gente conversa agora com o advogado, mestre e especialista em direito previdenciário, Felipe Menezes. Doutor, bem-vindo à Rádio Cidade, bom dia para você. Inicialmente, né, quem é que pode solicitar esse tipo de isenção e também quais são os critérios para que isso aconteça? Bom dia. Bom dia, tudo bem? As pessoas que podem solicitar esse documento, esse tipo de benefício, são as pessoas que estão acometidas por doença grave e incapacitante para o trabalho, certo? Aposentados e pensionistas com moléstias que estão listadas lá entre o rol de doenças, né, que nós chamamos um rol taxativo, né, de doenças, por exemplo, esclerose múltipla, cardiopatia grave, doenças como síndrome da imunodeficiência, né, adquirida, AIDS, doenças dessa natureza que realmente incapacitem o indivíduo para o trabalho. Ô, doutor, em relação à documentação, existe uma documentação necessária para essa solicitação da isenção? Sim, existe uma documentação necessária que deve ser feita, certo? Os laudos, certo, comprobatórios dessa doença devem ser elaborados por um médico oficial, ou da União, do Estado, ou dos municípios, mas sempre vinculado ao SUS, certo? Ou mesmo um médico do próprio INSS, que podem atestar aquele tipo de comorbidade. Então, a doença deve ser pré-existente, e ela deve estar listada no rol de doenças que garantem o benefício, e o laudo médico deve identificar exatamente que corresponde àquela doença, entenda? Então, se você está com esclerose múltipla ou doença como HIV, o laudo médico deve atestar exatamente a doença identificada como possível para garantir o benefício, certo? Então, portando essa documentação, que são os laudos médicos, os exames, a condição da pessoa de aposentado ou pensionista, ela irá requerer, junto à Receita Federal, tal benefício, certo? Também é importante que seja preenchido a documentação adequada, certo? O modelo de requerimento junto à Receita Federal. Doutor Felipe, existe a possibilidade de negação desse benefício? Essa pergunta é muito interessante. Muitas vezes as pessoas pensam que o simples fato de você demonstrar que tem aquela determinada comorbidade, isso por si só já vai lhe garantir o benefício. Veja, a autoridade administrativa, ela goza de certa autonomia para identificar se aquela doença de fato é incapacitante. Isso acontece muitas vezes nas cardiopatias. A cardiopatia que vai ensejar o benefício, que vai possibilitar o benefício, é aquela cardiopatia grave. Então, naquele caso restrito mesmo, que está ali descrito na lei. Então, às vezes, a pessoa acha que é qualquer tipo de cardiopatia que vai dar direito à isenção, e não é verdade. Então, a pessoa tem que ter realmente a identificação e a autoridade administrativa vai ter essa autonomia. Porém, se for o caso mesmo de se acomodar naquele caso da lei, se a autoridade administrativa negar, você pode recorrer ao Poder Judiciário. O advogado, e se a saúde desse beneficiário acabar mudando, não é? Um determinado tempo, por exemplo, período, ele pode sofrer alteração, pode perder esse benefício?
No caso de reabilitação, você diz? Isso. Bem, nos casos em que ocorre a reabilitação, o indivíduo, de fato, não será mais beneficiário. Mas as doenças que lá estão descritas no rol da Lei 7.713 são realmente doenças que são de natureza degenerativa mesmo. Dificilmente elas terão a possibilidade de reabilitação, mas tudo pode acontecer, não é isso? Então, realmente, se houver essa reabilitação, aí o indivíduo ele perderá o benefício. Entendi. Então é isso, né? A documentação realmente necessária, tem que vir já o laudo médico, né? Por parte do médico ali que está avaliando aquele paciente, para que ele possa dar entrada junto ao INSS e assim garantir esse benefício, né? Exatamente. E não é qualquer médico, tem que ser um médico oficial, certo? Um médico do SUS ou médico do INSS. A data para o recebimento, a partir de quando será o recebimento, será da data do requerimento. Porém, se a doença já era pré-existente, ou seja, o indivíduo já tinha aquela doença antes do requerimento e ele tiver como provar, ele pode requerer a compensação de valores que já foram pagos quando ele já estava com a doença em momentos futuros. Isso também poderá ser feito. Entendi. Doutor Felipe, então, qual a orientação geral, né, para quem nos acompanha a partir de agora, aqui no Manhã Cidade, em relação a esse assunto? Lembrando que a gente está falando sobre isenção de imposto de renda para aposentados e pensionistas com doenças graves. Qual é a orientação geral que o senhor passa para essas pessoas? Esse benefício, ele visa trazer um certo conforto ou amenizar a situação da pessoa que está acometida por uma doença como essa. Então, o ideal é que a pessoa procure realmente, de fato, um profissional, certo? Um advogado, uma assessoria, para realmente lhe auxiliar profissionalmente nessa situação, para que a pessoa não se sinta mais prejudicada e que isso lhe traga mais dor do que a pessoa já está sentindo, entende? Então, a doença em si já é um grande prejuízo. Então, a pessoa deve realmente procurar estar dotado de toda a documentação, certo? Documentação oficial, laudo médico, requerimento da Receita, tudo mais, e realmente apresente o seu requerimento de forma técnica, de forma objetiva, para que não caia em discursos de pessoas que realmente não vão trazer um bom benefício para você, entende? Então, a ideia é isso, que você esteja acompanhando um bom profissional e dê entrada no seu requerimento. Muito bem. Felipe Menezes, advogado, mestre e especialista em direito previdenciário, obrigada pelas informações e pela participação. Eu que agradeço. Um abraço. Pois é, então, é isso, tá? Lembrando que esse benefício ele é garantido por Lei 7.713 de 88. Então, para solicitar, reforçando a isenção do imposto de renda para pessoas, né, aposentadas e pensionistas que tenham doenças graves, como disse o advogado aí, né, em direito previdenciário, tem que ter um laudo, mais um laudo do médico do SUS, comprovando que você tem uma doença grave, tá? Para solicitar esse benefício junto ao INSS. Renata. Obrigada, Ana, pelas informações. 9h44.